Boa tarde. Tá vendo, gente? Eu sempre digo boa tarde, né? Boa tarde, gente. Aqui. Tudo bem? Eu e o professor, a nós aqui, ó, Ângela, na minha casa. Ângela viu? Oliveira aqui, rapaz, em Belo Horizonte. Hoje, 24 de agosto de 2023, uma quinta-feira maravilhosa. Conheci aqui a Ângela Oliveira e lá em Itabira, o grande Sebastião Hilário. Então, eu estou aqui na residência da minha amiga Ângela. Vamos ali agora ao portão, ó, esperar o rapaz aí que vem. Beijos, meus amigos. Olha aqui a Ângela Oliveira, ó. Beijo. Sempre aí presente aí no canal, comentando, ó. Conheci aqui a residência dela, fui bem recebido aqui por ela, pela filha Paula e a Ana Júlia. Ana Júlia. Minha neta e a Angelina, E minha a Angelina, filha. sua filha. É isso. Pronto, pode abrir aí, minha amiga. Bom dia! Hoje são 7 de outubro de 2023, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O STF e os atos antidemocráticos. Esse, o 18º vídeo, 18. Estou aqui fazendo uma pequena análise acerca das falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Advogados de clientes que, no dia 8 de janeiro do fluente ano, praticaram crimes aqui em Brasília. E estou aqui analisando ainda trechos aí das falas de Sebastião Coelho da Silva, o nobre advogado do réu Aécio Lúcio Costa Pereira. O Aécio já foi condenado a 17 anos de prisão, multa e ressarcimento. Muito bem, então vamos trazer aqui mais um pedaço aí da fala do nobre advogado Sebastião Coelho da Silva, que é cristão. Ouça aí o que ele diz e vamos depois ao quadro. Vamos lá. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu és rei, tu o dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. Muito bem, vamos aí, gente. Vamos lá acima, à esquerda. AP, Ação Penal, 1060. Réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Advogado, o nobre Sebastião Coelho da Silva. Então vamos aqui a mais uma fala do nobre advogado. Ele aí, lá durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal, ele citou aí o julgamento sobre Jesus, que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Só que ali são relatos lendários. E estamos mostrando aqui as diferenças entre os relatos, não é? As contradições entre os relatos. E existem diferenças e contradições porque são textos lendários, cada um copiando aquilo que queria colocar em seu texto. E aí, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E vamos trazer mais uma contradição aqui. Vamos lá. Então, uma pergunta para esse vídeo é o seguinte. Veja acima. A pergunta é: em que lugar Jesus foi julgado? Em que lugar Jesus foi julgado? Em que lugar Jesus foi interrogado por Pôncio Pilatos, hein? Em que lugar?
Bom, para saber isso aí, eu tenho que ir à Bíblia, não é isso? Ao Novo Testamento, texto cristão. E ali eu tenho que olhar o quê, gente? Isso, você é uma pessoa inteligente. Eu tenho que olhar os 4 evangelhos, não é isso? Para saber em que lugar Jesus foi julgado. Foi interrogado por Pôncio Pilatos, não é isso? Isso, parabéns, você é uma pessoa inteligente. Então, muito bem, vamos analisar isso aí nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em que lugar Jesus foi julgado, interrogado por Pôncio Pilatos. Isso é importante, gente, porque aí mostra que são textos lendários, cada evangelista escrevendo de acordo com sua imaginação. Porém, antes de entrar nos evangelhos, vamos aqui pegar o exemplo do Aécio Lúcio Costa Pereira. Veja aqui no quadro à esquerda, acima. Então temos aí Aécio Lúcio Costa Pereira. Aí eu pergunto, em que lugar o Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado, hein? E por quem? Em que lugar e por quem? Veja aí no quadro à esquerda, STF. O Aécio Lúcio Costa Pereira, que é o cliente do Dr. Sebastião Coelho da Silva, ele foi julgado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, cuja prédio, fica aqui em Brasília. Entendeu? Você está entendendo? Isso. Então, você é uma pessoa inteligente. Então, veja, o Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja sede fica aqui em Brasília, onde eu moro. E, propriamente, o lugar onde ele foi julgado, hein? Dentro do prédio, ele foi julgado dentro do Supremo Tribunal Federal ou foi julgado fora do prédio? Ele foi julgado dentro do prédio, não é isso? Lá no plenário do Supremo Tribunal Federal e foi julgado ali por 11 ministros, doutores em Direito, em Ciência Jurídica. Não é isso, gente? Isso. Você é pessoa inteligente mesmo, hein? Pois bem, então o Aécio Lúcio Costa Pereira, ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal dentro do prédio, lá no plenário. E ele estava preso, ele está preso ainda. Ele assistiu ao julgamento lá na Papuda, no Centro de Detenção Provisória número 2, onde ele está. Então, isso aí, gente, se você fizer uma pergunta, uma pesquisa, você vai encontrar isso aí, que o Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, foi julgado dentro do prédio do tribunal, lá no plenário, e que ele, o Aécio, assistiu ao julgamento lá na Papuda, onde ele está preso. Então isso aí, se você fizer uma pesquisa nas redes de televisão, se você fizer uma pesquisa no Google, se você fizer uma pesquisa em revista, em jornais, você vai ter a mesma informação. Você vai ter a mesma informação, a de que o Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal por 11 ministros dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília, e ele assistiu ao julgamento lá do presídio onde ele está preso. Entendeu? Você vai encontrar a mesma informação. E sabe por quê? Porque são informações sobre um fato que realmente ocorreu, sobre um fato, sobre um evento que realmente ocorreu. Então não existe contradição, não existe informação diferente. Entendeu? É porque são informações sobre um fato que aconteceu, sobre um evento que realmente aconteceu. Então as informações são as mesmas. Coisa bem diferente, meu amigo, minha amiga, é quando você vê ali, você estuda
profundamente os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão no Novo Testamento da Bíblia cristã. Ali, como estou mostrando ao longo dessa série, e esse é o 18º vídeo, estou mostrando as várias contradições e ali as diferenças entre os textos aí. Cada evangelista dizendo coisa diferente. E por quê? Porque eles não estão escrevendo sobre um fato que aconteceu. Você entendeu? Eles não estão escrevendo sobre um evento que aconteceu. Eles estão criando textos de acordo com a imaginação deles. Daí surgem as diferenças e as contradições. Qualquer doutor em Bíblia, qualquer catedrático honesto sabe disso. Eu não estou aqui inventando. Então estou mostrando aqui as contradições entre os evangelistas. Um diz uma coisa, o outro diz coisa diferente. Por quê? Porque não estão narrando fielmente algo que aconteceu. Cada um com sua imaginação. E aqui é um mundo de imaginação. Entendeu? Então vamos trazer mais um caso aqui para você entender. Aqui. Então vamos. Em que lugar Jesus foi interrogado por Pôncio Pilatos, hein? Em que lugar? Em que lugar Jesus foi julgado, hein? Por Pôncio Pilatos. Se você analisar os evangelhos, você vai ter informação diferente. Viu aí? Isso sobre o lugar onde Jesus foi julgado, foi interrogado. Até nisso, as informações são diferentes. Por quê? Porque eles não estão escrevendo fielmente sobre um fato ocorrido, sobre um evento ocorrido. Então veja aí, de forma bem ampla, Jesus lá, veja lá no quadro à direita acima, temos aí os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus, quem escreveu o evangelho de Mateus, que não foi uma pessoa chamada Mateus, ele diz aí que Jesus foi julgado, foi interrogado por Pôncio Pilatos fora do pretório, fora do palácio. Pretório, grave bem, palácio, onde morava o Pôncio Pilatos, governador romano. Então, Mateus diz que Jesus foi interrogado, foi julgado por Pôncio Pilatos fora do palácio. Entendeu? Já o Evangelho de Marcos diz a mesma coisa. O Evangelho de Marcos, primeiro evangelho a aparecer. Ele diz que Jesus foi julgado, foi interrogado por Pôncio Pilatos fora do palácio. E não dentro do palácio, que seria um absurdo, não é? Pois bem, o Lucas também, não de forma clara, mas ele diz aí que Jesus foi julgado, interrogado por Pôncio Pilatos, fora também do palácio, do pretório, fora. E João, diferente, diferente. E por que diferente? Repito, são relatos lendários. Cada evangelista escrevia de acordo com sua imaginação. É por isso que existe uma coisa em um evangelho e não existe a outra coisa, essa coisa nos outros evangelhos. Você entendeu? Então veja, quem escreveu o evangelho de João colocou coisa diferente em relação ao lugar onde Jesus foi julgado, foi interrogado por Pôncio Pilatos. Entendeu? Viu aí a diferença? Isso não ocorre no mundo da realidade, dos fatos. E aqui eu volto. O Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, lá no plenário, por 11 ministros, e ele assistiu ao julgamento preso, lá na Papuda. Viu aí? Já que não, João discorda dos 3 evangelistas aí, ó, porque ele inventou isso aí também. João diz que Jesus foi interrogado por Pôncio Pilatos, foi julgado por Pôncio Pilatos, e você vai rir muito, dentro do palácio onde ele morava. Não ria, porque isso aqui é coisa séria, gente.
Você vai morrer quando eu começar a ler aqui os versículos de João afirmando isso aí. Você vai rir muito, porque isso aí é um texto ingênuo, você entendeu? É um texto ingênuo. Então vamos descrever isso aí. Muito bem. Antes de começar a ler os versículos de João, provando aí que Pilatos julgou Jesus dentro do palácio, discordando de Mateus, Marcos e Lucas, veja aí o quadro para você ter uma ideia, porque com desenho a coisa fica mais fácil, não é mesmo? Então veja abaixo aí 2 quadros. Veja o primeiro quadro à esquerda aqui no canto. Você vê aí, ó, Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, os 3 aí. Então, segundo aí o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, veja no quadro, temos aí, ó, as pessoas aí e o palácio, o pretório. Então você vê aí o pretório lá, ó, o palácio onde morava Pilatos, não é? Pôncio Pilatos. Olha lá o palácio dentro do quadro. E na frente do palácio, aí é o julgamento de Jesus, segundo Mateus, segundo Marcos e segundo Lucas. Então veja aí, ó, o desenho aí, o Pilatos aí, ó, né? O Pilatos de cor azul e Jesus aí de cor vermelha, Jesus. E você vê aí os sacerdotes aí, judeus, anciãos, que levaram Jesus preso até Pilatos. Veja aí. Tudo isso na frente do pretório, fora do pretório, certo? E aí o povo judeu ali, ó, todo mundo, ó. O povo judeu aí na lenda pedindo a condenação de Jesus. Isso aí cristãos inventaram, isso aí para atribuir a culpa da morte de Jesus aos judeus. Então veja aí que no quadro, segundo os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Pilatos está aí diante de Jesus, veja. E aí, diante deles, os sacerdotes anciãos também. E o povo judeu também. Tudo isso fora do palácio, fora do pretório. Entendeu? Segundo o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Então você vê aí que o Pilatos, na frente de Jesus, os sacerdotes anciãos ali também, olhando para Jesus e olhando para Pilatos, e o povo judeu, uma multidão ali também, olhando para Pilatos e para Jesus. Isso aí nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Entendeu? Outra coisa completamente diferente é o que está no evangelho de João. João já diz coisa diferente. Veja aí o quadro no evangelho de João. Olha a diferença. No evangelho de João, o Pilatos, Pôncio Pilatos, interroga Jesus dentro do pretório. Viu aí? Não ria, porque você está atrapalhando minha concentração aqui. Então veja, no Evangelho de João, Pôncio Pilatos interroga Jesus só ali dentro do palácio. Quando Pilatos está interrogando Jesus, ninguém vê, nenhum deles vê Pilatos e nem Jesus, porque estão trancados dentro do palácio. Não ria, você está atrapalhando minha concentração aqui, por favor. Então veja, no Evangelho de João, veja a foto, veja o desenho aí, o palácio e lá dentro, ó, dentro do palácio, ó, Pilatos e Jesus somente. Ninguém ouvia o que eles estavam conversando, viu aí a lenda? Ninguém ouvia o que Pilatos perguntava e ninguém ouvia o que Jesus ali respondia. Você entendeu? Dentro do palácio, dentro do pretório, no Evangelho de João, somente Pilatos e Jesus. Fora os sacerdotes e anciãos, veja no quadro aí, e o povo judeu, fora do palácio. Viu aí? E o mais engraçado é que Pilatos abria a porta do palácio e ia conversar com sacerdotes, anciãos e o povo judeu. Depois Pilatos voltava para o palácio, entrava, fazia uma pergunta a Jesus e saía novamente para conversar com sacerdotes e anciãos e o povo judeu. Gente, é para você rir muito isso aí.
Mas é a lenda, é isso que eu estou mostrando aqui. E que é do conhecimento de qualquer catedrático honesto que estuda a Bíblia. Então veja a diferença. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus é interrogado por Pilatos fora do pretório, fora do palácio, e na frente de sacerdotes e anciãos e na frente do povo judeu. Já em João, tudo diferente. Pilatos interroga Jesus e ninguém ouve nada, ninguém vê nada, só os dois dentro do pretório, dentro do palácio. Você entendeu? E aí é brincadeira. O Pilatos, ele faz uma pergunta a Jesus, ele abre a porta, sai, conversa com os sacerdotes, anciãos e o povo, ele volta para conversar com Jesus, depois ele volta de novamente. É para você rir muito, gente. Mas vamos lá, agora aí, explicando cada passo disso para que você entenda. Veja agora à direita o Evangelho de João. Então vamos lá, isso aí está no capítulo 18. Jesus ali sendo interrogado por Pôncio Pilatos. Então veja aí, para que você entenda a diferença de João para os outros evangelistas. Em João, capítulo 18, versículo 28, veja aí no quadro, está escrito assim, veja. Depois levaram Jesus, escute bem, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, olha aí, que é o palácio. Escute bem, escute bem. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, para o palácio. Escute bem, era cedo de manhã. Eles, olha aí, os sacerdotes, anciãos e o povo judeu ali, eles que chegaram lá com Jesus preso, veja bem, ó. Depois levaram Jesus já preso, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, para o palácio de Pôncio Pilatos. Era cedo de manhã. Eles, olha aí, eles não entraram no pretório, olha aí, ó, eles não entraram no palácio, viu aí? Para não se contaminarem, veja a ignorância, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então veja aí, em João, capítulo 18, versículo 28, é dito que os sacerdotes, anciãos e uma multidão de judeus ali estavam levando Jesus já preso para o pretório, para o palácio, onde estava lá o Pôncio Pilatos. Isso era cedo de manhã. E aí diz, ó, que eles, ou seja, aquelas pessoas que estavam levando Jesus preso, não entraram no pretório, olha aí, não entraram no palácio. Veja bem. Entendeu? Isso. E aí, veja agora o versículo 29. Isso na sequência, gente. Isso na sequência e você vê a ingenuidade aí do relato. Então, no versículo 29, João capítulo 18, continua, olha aí a sequência. Então, quando os sacerdotes, anciãos e o povo judeu chegaram ali ao pretório, ao palácio de Pôncio Pilatos, com Jesus preso, veja o que aconteceu aí no versículo seguinte, 29. Diz assim, então Pilatos saiu para lhes falar, viu aí? Pilatos estava dentro do palácio, dentro do pretório. Sacerdotes e anciãos e o povo judeu chegaram com Jesus preso. E aí é dito que Pilatos saiu do pretório, saiu do palácio, para saber o que estava acontecendo. Viu aí? No versículo 29. E aí, veja bem, aí Pôncio Pilatos viu ali, olhou para Jesus na frente do palácio, do pretório, fora do pretório, entendeu? E o Pilatos, na lenda, viu ali os sacerdotes, anciãos, e viu ali uma multidão de judeus ali, acompanhando tudo. Aí o Pôncio Pilatos, veja aí, no versículo 33 agora, ele olhou para Jesus, olhou para a multidão, olhou para os sacerdotes, para os anciãos, e o que fez Pilatos? Veja aí no versículo 33, está escrito assim, tornou Pilatos a entrar, olha aí, ele saiu do pretório, saiu do palácio e tornou a entrar, ó,
tornou Pilatos a entrar no pretório, no palácio, chamou Jesus, olha aí, somente Jesus, e perguntou-lhe dentro do palácio, só os dois, és tu o rei dos judeus? Viu aí, gente? Então veja aí a brincadeira, a criação do evangelista João, porque é lenda. Ele não está reproduzindo aí um fato que houve, um evento que houve. Ele está aí criando a imaginação dele, que não está em Mateus, Marcos e Lucas. Então veja aí, os sacerdotes e anciãos e os judeus não entraram no pretório, no palácio, para não se contaminarem. Eles ficaram fora do palácio, fora do pretório. Aí o Pôncio Pilatos saiu do palácio onde ele morava, saiu do pretório para ver o que estava acontecendo. Aí ele viu fora, ele viu ali Jesus preso, sacerdotes, anciãos e o povo ali pedindo a condenação de Jesus. E no versículo 33 diz, tornou Pilatos a entrar no palácio. Ele saiu do palácio, agora está entrando, ó. Tornou Pilatos a entrar no pretório, no palácio. Chamou Jesus, viu aí? Ele disse assim, ó, Jesus, vem cá, me acompanha aqui. Entendeu? Ele chamou Jesus apenas. Apenas Jesus entrou com ele no pretório, no palácio. Os outros ficaram de fora, para não se contaminarem. Viu aí, gente? E lá, dentro do palácio, dentro do pretório, somente Pilatos e Jesus, ninguém ouviu o que eles diziam. Viu aí a lenda? Ninguém ouvia o que eles diziam. Então ali, no versículo 33, Pilatos entrou no pretório com Jesus, e só os dois ali cara a cara. E nos versículos seguintes, Pilatos faz perguntas a Jesus e Jesus responde. Entendeu? E aí, no versículo 38, olha aí, ouvindo Jesus, Pilatos deixou Jesus sozinho dentro do palácio. Não ria, por favor. Você está rindo aí, atrapalha a minha concentração aqui. Aí o Pôncio Pilatos deixou Jesus sozinho dentro do palácio, residência de Pôncio Pilatos, dentro do pretório. E ele saiu sozinho, sem Jesus. E Jesus ficou lá. Aí o Pilatos deixou Jesus por um momento e diz aí o versículo 38, leia. Tendo dito isto a Jesus, ó, voltou aos judeus. Os judeus estavam fora do palácio, do pretório. E viu aí? Aí o Pôncio Pilatos saiu do pretório, deixou Jesus sozinho e foi falar com o pessoal fora do palácio. Olha aí. Certo? Isso. Agora veja o capítulo 19, versículo 1, continua. E aí, Pilatos tomou a Jesus, olha aí, Pilatos entrou no pretório de novo, onde Jesus estava, tomou a Jesus, que estava lá no pretório, no palácio, e mandou açoitá-lo, veja aí. E o que diz o versículo 4 do capítulo 19 de João? Tudo isso na sequência, gente. Aí diz, ó, outra vez, olha aí, outra vez saiu Pilatos, olha aí, e lhes disse, viu aí? Saiu Pilatos de onde? Do palácio, onde estava Jesus. Então, de novo, o Pôncio Pilatos saiu do palácio, abriu a porta, fechou, deixou Jesus sozinho lá. E o Pilatos disse aos sacerdotes e ao povo judeu, olha aí. E aí, no versículo 5, na sequência, enquanto Pilatos estava lá, olha aí, saiu, pois, Jesus. Viu aí, ó? Jesus saiu de onde? De dentro do palácio, porque estava lá. Você entendeu? No versículo 5 aí, ó. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos, ó. Então, veja, Pilatos saiu aí pela terceira vez do palácio. E aí Jesus também saiu, ó. De onde? Do palácio. Viu aí? A lenda. E veja o versículo 9. Diz assim, e tornando a entrar no pretório, no palácio, de novo, ó, perguntou a Jesus, ou seja, no versículo 4, Pilatos sai de novo do palácio, deixou Jesus lá sozinho. Aí depois alguém trouxe Jesus com a coroa na cabeça, saindo do palácio de novo. E aí, veja, o versículo 9 diz
que, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus. Ou seja, quando Jesus saiu lá do palácio, Pilatos já estava fora também. E aí Pilatos e Jesus, só os dois, voltaram a entrar no palácio. E aí ele perguntou a Jesus: de onde és tu? Olha aí, os dois aí dentro do palácio de novo, hein? Dentro do palácio de novo. Agora veja o versículo 13. Diz assim: ouvindo Pilatos estas palavras, ou seja, ouvindo Pilatos as palavras de Jesus, somente os dois dentro do palácio, dentro do pretório, quando Pilatos acabou de ouvir Jesus, de ouvir o que Jesus dizia, aí que diz aí o versículo 13, diz assim, olha aí: ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora, viu aí? De novo. Ou seja, Pilatos trouxe Jesus para fora do pretório, para fora do palácio. Gente, é para você rir muito. Na lenda contada por João, que é diferente de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus foi interrogado, só os dois ali. Jesus foi interrogado por Pôncio Pilatos, somente os dois lá dentro do palácio, ninguém ouvia nada. Então você vê a lenda como é ingênua. E Pilatos e Jesus, Pilatos saiu 6 vezes, entrou e saiu. Então era assim, ele perguntava uma coisa a Jesus, saía, conversava com o pessoal lá fora, voltava, perguntava a Jesus, saía, conversava com o pessoal lá fora. Você entendeu, gente? Isso aí acontece por quê? Porque são relatos inventados por evangelistas. Não são uma reprodução fiel de uma coisa que aconteceu. Então você vê facilmente aí que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ali eles criaram Jesus ali sendo interrogado, julgado por Pôncio Pilatos fora do palácio. Isso está em Mateus, Marcos e Lucas. Só que em João, completamente diferente. Os sacerdotes, os judeus, não entraram no pretório, não entraram no palácio para não se contaminarem. Viu aí? E quem entrou no palácio? Apenas 2 pessoas, Pilatos e Jesus. E Jesus ali estava perguntando coisas, Pilatos estava perguntando coisas a Jesus e ninguém estava ali para ouvir nada. A multidão estava fora do palácio, sacerdotes fora do palácio, anciãos fora do palácio. Viu aí a ingenuidade? É isso aí, gente, tudo diferente. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Pilatos interroga Jesus na frente de todos, fora do pretório, fora do palácio. Já no Evangelho de João, completamente diferente. Pilatos interroga Jesus, só os dois e ninguém mais, dentro do palácio. E Pilatos e Jesus ficam saindo e entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, entrando. Gente, é para você rir muito, mas é a verdade que está aí. O julgamento de Jesus, aí está, essas narrativas, qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso. Qualquer catedrático honesto da Bíblia sabe disso. Isso aí, esses relatos, foram uma invenção dos evangelistas, cada um escrevendo do jeito que queria, inventando, colocando coisas que não existiam. E daí as contradições, daí as diferenças. Entendeu? Resumindo, a pergunta: em que lugar Jesus foi julgado, interrogado por Pôncio Pilatos? Depende dos evangelhos. Em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus foi interrogado por Pôncio Pilatos na frente de todos, fora do pretório, fora do palácio. Já em João, não. Já em João, as pessoas ficaram fora do palácio, fora do pretório, o que é lógico, né? E Pilatos, apenas Pilatos e Jesus entraram no pretório, no palácio, e ficaram entrando e saindo, 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 entrando e saindo. Entendeu? É isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.